Olá a todos, eu sou Rui Cabral de Moraes, ao meu lado Emerson Predolin e juntos fazemos o canal CryptoJus, o canal que veio com a missão de decodificar o direito digital. Hoje o tema a ser abordado, Advogado 4.0. Você que é estudante de direito, estagiário, advogado e ainda não conhece esse assunto, ainda não sabe o que é o Advogado 4.0, acompanhe este nosso programa, fique até o final e você vai descobrir o que é, por que você tem que se tornar um advogado 4.0 e o que vai acontecer se você não se tornar um advogado 4.0. Emerson, mais uma vez o CryptoJus trazendo aí assuntos importantes para a área do direito digital e hoje um assunto importante para toda a classe do direito, né? Estudantes, estagiários, advogados que possuem o seu escritório, advogados que são contratados por escritórios, que tem a ver com a parte de tecnologia. Vamos explicar um pouquinho para os nossos seguidores aí, essa terminologia usada, por que hoje a gente é tão comum ouvir falar, isso não é de hoje, isso já vem há algum tempo sendo dito, é importante vocês também saberem desta informação. O Advogado 4.0 não começou agora, já é um assunto tratado há algum tempo, com certeza, mas ainda é um desconhecido. Vamos esclarecer então um pouco desse assunto, Emerson. Conta pra gente aí o que é o Advogado 4.0. Perfeito, Rui. Bom, a questão do Advogado 4.0, primeiro é essa terminologia, né, é um paralelo com a tecnologia já, né? Porque quando a gente fala em evolução tecnológica, você tem o que nós chamamos de versionamento, né? O software, quando ele foi criado lá atrás, quando a gente começa a desenvolver software, eu posso dizer que eu fui um dos desenvolvedores, né? Eu mexia com DOS naquela época, e toda vez que você cria uma mudança, você altera uma funcionalidade de um sistema, você faz o que nós chamamos de versionamento. Um entendimento desta questão de colocar um número, né, é que você está evoluindo, você está avançando, criando novas possibilidades para aquela mesma ferramenta. Então, o Advogado 4.0, essa terminologia foi atraída da ideia de que o advogado, ele é um 4.0, é aquele advogado que está num processo de evolução a partir do uso da tecnologia a favor do direito, né, da advocacia. Então o Advogado 4.0 não é um robô. Não é. E pode ficar calmo, o advogado ele não vai ser substituído por um robô. Né? No conceito da advocacia 4.0, nós não estamos falando em substituição do profissional por um robô. Este é o medo que muitos profissionais da área têm de perderem as suas vagas, os seus postos de trabalho e serem trocados por robôs. Sim. Isso é um ponto importante para a gente também esclarecer. Então, o primeiro ponto, o Advogado 4.0 não é um robô. Isso é muito importante, porque já me fizeram essa pergunta e não foi uma vez só. O segundo é que o uso da tecnologia não fará com que o advogado seja eliminado do mercado. Exatamente. O que nós temos que ressaltar quando nós falamos da advocacia 4.0 e do advogado 4.0 por consequência? O advogado que vai utilizar a tecnologia para diminuir os trabalhos, principalmente os trabalhos repetitivos, né? No dia a dia de uma banca de contencioso, o tamanho, o esforço que é você acompanhar publicações, o tamanho e esforço que é você ter uma agenda para fazer o cumprimento de prazos. Isto, eu tenho que dizer que eu tenho amigos que ainda usam uma agenda de papel para fazer isso. Né? Preferem a agenda na mesa do que usar, por exemplo, não fazendo propaganda, no Google Agenda, que você vê no seu celular, no seu equipamento do escritório, no equipamento da casa dos advogados, em qualquer lugar você consegue cumprir os seus atos da advocacia, porque você tem à mão o uso da tecnologia. Ou seja, não necessariamente o uso da tecnologia represente custo para o advogado. O que o advogado tem que prestar atenção é buscar as ferramentas adequadas sem ter que gastar, como esse exemplo que foi dado da agenda do Google. Ela é disponibilizada sem custo nenhum, ou seja, você pode agendar os seus compromissos e principalmente como advogado os seus prazos dentro de um sistema que não vai lhe cobrar nada. Então,
você tem que primeiro conhecer das ferramentas, segundo, não ter medo delas, saber como usá-las, para que você tenha nas suas mãos o que é mais precioso do ser humano, é o tempo. É isso aí. E aí, dentro dessa nossa reflexão, a gente tem que pensar que a cada momento que eu elimino um trabalho que é repetitivo, né, e que não exige a cognição tão elevada que é você pensar numa tese, você estudar um documental para fazer um parecer, este tipo de trabalho é que efetivamente é o que o profissional do direito deveria ter. Gastar o seu tempo no estudo do caso, no atendimento ao cliente, que é a pergunta que eu ia fazer para você, Anderson. Por que você precisa ser um advogado 4.0? Este é um questionamento bom, porque às vezes ainda tem uma restrição. Quando veio o processo eletrônico, o PJE, o processo judicial eletrônico, o peticionamento eletrônico, melhor dizendo, muita gente ficou assustada e não saberia o que fazer. Hoje já faz parte do nosso dia, está implantado e não tem volta. Exato. Então, quando você fala, por que? Então me responda, Emerson, para mim e para os nossos seguidores aí. Por que eu preciso me tornar um advogado 4.0? Isso é um fator importante. Veja, se a conceituação é o uso da tecnologia em prol do profissional de direito, para que ele deixe de fazer trabalhos que são repetitivos e não são acessórios, não inerentes ao intelecto, né? A questão da produção intelectual, que é o trabalho da advocacia, quando eu faço uso disso, o que eu ganho? Performance. O que eu ganho? Tempo. O que eu ganho? Possibilidade de tratar mais clientes, possibilidade de atender melhor o seu cliente, porque eu tenho disponibilidade para o cliente. Toda a parte que a gente chama de back office, ela pode ser de alguma maneira automatizada hoje em dia. Então, por que eu tenho que me preocupar em ser um advogado 4.0? Porque o mercado é competitivo. Quantos milhões de colegas nós temos no mercado? Hoje estima-se que nós já temos passado 1.200.000 advogados registrados na ordem dos advogados. Então, esses pequenos diferenciais é o que vão dar abertura maior no mercado para vocês. É onde o cliente vai saber, que aquele advogado, ele usa a tecnologia, ele tem uma flexibilidade maior de tempo, ele pode me atender melhor e não na correria, ele tem, às vezes, a possibilidade de utilização hoje da inteligência artificial e ter acesso ao repositório jurisprudencial do país todo para buscar ali a solução adequada para aquele problema do cliente. Exatamente. Isso é um outro ponto também muito interessante quando a gente fala de ferramentas aplicadas à advocacia, ao direito, que é o que nós chamamos de analytics e jurimetria. Existem softwares hoje já prontos que a gente pode utilizar. A própria OAB oferta um software, aquele que faz a publicação já traz alguma coisa de jurimetria, ainda um pouco no início de inteligência artificial, ainda não é o supra-sumo, né? Existem outros mais caros e com uma eficiência maior, mas veja, existem sistemas que, se o advogado utilizar esse sistema, ele consegue entender até o percentual de chance de vitória observados, o tribunal observado, o julgador, qual é a tendência daquele julgador sobre aquele tema, se há uma banca, quais são os votos possíveis de serem positivos, quais são as leituras que o juiz fez para analisar se aquele doutrinador é do interesse do juiz para chamar a atenção numa tese. Tudo isso a partir de Big Data, de análise de dados das decisões. Imagina, eu tenho um caso na segunda instância, eu sei quem é o relator, e se eu fosse fazer como pessoa física, né, ler todos os últimos acórdãos que aquela pessoa relatou e identificar, segregar, primeiro encontrar o tema que eu estou discutindo, depois, dentro do tema, direcionar e entender quais são os doutrinadores que ele trabalhou, baseado em outras jurisprudências que ele utilizou. Imagina que com a inteligência artificial, isso é feito por um sistema automatizado de robotização. Ele faz a leitura dos acórdãos, ele procura palavras-chave e ele segrega a informação e te entrega. Olha, este relator, neste tema, costuma resolver a questão observados a doutrina de pessoa X
e a tendência de jurisprudência do tribunal tal. Ou seja, eu sendo um advogado 4.0, com a utilização dessa ferramenta, vou poder proporcionar ao meu cliente um resultado mais efetivo. Exatamente. Isso é um detalhe muito importante, pessoal. Quando a gente fala de utilização de tecnologia, o que se busca, primeiro, é a otimização de tempo e busca de eficiência e resultados. A gente vive e procura dar sempre para os nossos clientes os melhores resultados. Nós somos uma atividade de meio, mas buscamos alcançar os resultados e as aspirações dos nossos clientes. Então, com o uso dessa ferramenta, das tecnologias, o nosso trabalho passa a ser um trabalho de estratégia, de análise de dados, para poder buscar um resultado melhor. Exato, e aí você parar para fazer uma análise da profissão, da advocacia, você consegue se debruçar realmente sobre as questões que dependem do ser humano. E por isso que a gente fala que toda essa tecnologia embarcada na nossa profissão, ela não vai trazer como resultado o perdimento do profissional. Sim. Porque por mais que nós tenhamos inteligências artificiais evoluidíssimas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um português, o professor Nuno, que é de Portugal, de Lisboa, e ele esteve aqui no Instituto de Ciências Sociais do Ives Gandra, onde eu fiz a minha especialização, e nós assistimos uma aula sobre um testemunho dele sobre como ele alimentou a inteligência artificial do escritório dele. Ele mesmo? Ele mesmo. Ele criou a partir da ferramenta Watson, que é da IBM, ele contratou a ferramenta, pagava essa ferramenta, e ele começou a fazer o trabalho de jurimetria a partir dos entendimentos do escritório. E começou a criar as eficiências e ensinar a inteligência artificial como ela deveria ler e qual o resultado que seria esperado. Ele, na época que ele esteve aqui, se não me engano, fazem uns 2 anos, estamos em 2020, acho que 2000, não sei se 2 ou 3 anos, 17 ou 18, ele disse que já estavam há 5 anos trabalhando a inteligência artificial. Ele era o head da operação, porque foi feita uma eleição dentre os profissionais do escritório e ele foi o mais qualificado para traduzir para a inteligência artificial o que o ser humano deve pensar na análise de acordos. Aí, resultado, nos 2 primeiros anos, salvo melhor juízo, aí ele pagava a ferramenta para a IBM. No 3º ano, a IBM falou, não precisa pagar mais, pode continuar utilizando. No 4º e 5º ano, a IBM o contatou e falou, que tal você vender a inteligência artificial que você criou para nós, IBM? Ou seja, o banco de dados que ele criou, a forma como ele alimentou o sistema, foi capaz de gerar uma ferramenta tão apurada de análise, e ele dizia que a ferramenta, em certas teses que eles trabalhavam na banca dele, porque tem essa questão de especificidade, né? A inteligência artificial pode ficar boa dependendo de quem a alimenta também para uma tese. Então, se você pegar um grande tributarista, obviamente as chances de você ensinar a inteligência artificial a responder questões tributárias aumenta. Então, ele estava num nível de acerto de mais de 80% já, sobre possibilidade de ganhos de um caso dentro de um certo tribunal por um certo julgador. Então, vocês estão percebendo a importância de se tornar um advogado 4.0 e utilizar todas essas ferramentas. Nós somos admiradores e utilizadores das ferramentas. Com certeza. E podemos dizer que somos advogados 4.0. Somos. Porque usamos tudo que chega até nós para poder facilitar o nosso dia a dia. Mas eu já ouvi de colegas também que isso é coisa de futuro. Não é de agora. Não é de agora. Isso é mais para frente, não vai acontecer nada agora. E aí eu pergunto, Emerson, para esses profissionais que ainda estão com esta ideia de não adesão à advocacia tecnológica 4.0, o que pode acontecer com eles? Pois é. Assim como tudo que nós vemos hoje no mundo, que tem como resultado a aplicação da tecnologia algumas necessidades de recolocação profissional, o advogado que ele não se adaptar a essa questão,
minimamente, eu não estou dizendo que você precisa fazer uma faculdade de tecnologia ou virar um programador ou alguém que saiba alimentar uma inteligência artificial, mas que no mínimo você seja aberto a ser um usuário da tecnologia e aproveitar o máximo que ela te disponibiliza. Quando isso não acontece na profissão, seja o advogado ou não, né, o resultado é uma perda de competitividade para estar no mercado. Então, o que acontecerá? Por exemplo, nós já vemos isso. Grandes bancas do interior, e eu conheço algumas, tenho contato com profissionais inclusive que trabalharam, uma advogada que trabalha comigo hoje e que trabalha em projetos de lei geral de proteção de dados comigo, ela vem de uma grande banca do interior que trabalha com massa de cobrança bancária. O principal departamento deste escritório é o de tecnologia. É o de tecnologia. E todo o advogado que trabalha lá, e essa advogada, ela tem só 25 anos, já com uma segunda pós-graduação, tem a facilidade e a possibilidade de tratar tecnologia. Ou seja, ao ter um currículo analisado para ingresso em uma banca jurídica, hoje saber usar a tecnologia é dos requisitos de admissão ou não. Exatamente. Isso, se você pensar em trabalhar em grandes bancas, você vai precisar entender o que a tecnologia faz naquele lugar e saber o que ela não vai fazer para você se tornar aquele profissional requerido para aquela vaga. Esse é um ponto. Outro ponto, para os colegas que desbravam, né? Eu chamo de guerreiros, né? Como nós temos os nossos escritórios, bancas às vezes de boutique, que não são grandes bancas muitas vezes, bancas de bairro, que tem dificuldade porque é um clínico geral. Essas pessoas também, através se não utilizarem a tecnologia, vão ficar para trás de uma maneira muito simples. O seu cliente sabe tecnologia. O seu cliente vai falar com você de problemas em decorrência do uso da tecnologia. Se você não souber o mínimo para entender este mundo tecnológico, você não vai poder resolver o problema do seu cliente. Era nesse ponto que eu queria que você chegasse, Emerson, porque não é que vai haver uma exclusão somente de você como profissional. Você poderá ser excluído, o que é pior ainda. Então não deixe que isso aconteça com você. Se prepare, acompanhe, use a tecnologia a seu favor. Não existe mais esse discurso de que a tecnologia é para 2021, é para 2030. A tecnologia já é hoje. O uso das ferramentas dentro da advocacia é muito grande. Eu ouso dizer que eu conheço, se conhecer 10% é muito ainda. Nós temos a quantidade de bibliotecas que nós temos aí instaladas pelo Brasil todo, Exato. Que são as startups de direito, é muito grande. E acho que a gente pode avançar para uma outra questão, que é como que a gente se prepara para esse mundo? Exatamente. Como eu me torno um advogado 4.0? Eu já sei o que é o advogado 4.0. Eu sei da importância de ser este profissional. Mas como é que eu faço para me tornar um profissional 4.0? O primeiro grande ponto é você não ter medo de enfrentar esse tema e procurar informações. Então, hoje em dia, na internet, existem muitos cursos online, EAD, né, que você não precisa sair da sua casa para conhecer esses temas. Então, o Google é um grande amigo. Né? Óbvio, tomem cuidado. Não é porque está disposto na internet que é verdade. Que é verdade. Faça suas checagens. Se aproxime dos colegas que já têm um pouco de traquejo com a tecnologia, caso tenha dúvida, e questione, tenha essa franqueza de falar, olha, eu estou entrando nisso agora e tenho dúvidas. Pegue aquele advogado mais novo, né? o estagiário que entende tecnologia, senta para tomar um café. Você vai trazer para ele um conhecimento jurídico avançado e ele, do outro lado, vai te responder com um conhecimento tecnológico. Exatamente. Eu vou até um pouco mais além. Vá até o AB da sua cidade, a que você pertence, aos quadros a que você pertence, mesmo não sendo advogado, sendo estagiário ou estudante de direito, se dirige à sua casa, à casa da advocacia, e peça lá, olha, eu quero entender um pouco mais sobre a advocacia, está faltando uma palestra sobre o advogado 4.0, sobre a tecnologia. Hoje a OAB está lá para servir vocês. E mais do que isso, a OAB está antenada. No nosso estado, falando da nossa casa, por exemplo, desde outras, isso já é antigo, não é só da atual gestão, a questão, por exemplo,
Eu sou palestrante, você sabe, do Cultura e Eventos, e já há muito tempo as palestras que eu profiro na OAB, elas são entregues no YouTube em tempo real, há um streaming. Enquanto eu estou na casa falando para quem está no público ali ao vivo, ao mesmo tempo, a pessoa que não pôde vir até a sede da casa, da OAB, ela está vendo na internet isso. E a cada dia mais, o número de pessoas que assistem de casa ou do escritório só aumenta. Só aumenta. Só aumenta. E é uma facilities mesmo. E isso foi um investimento da OAB. Exatamente. A OAB está pensando nisso. Outra coisa recente, acabou de acontecer, não sei se você já viu, mas existe a carteira da OAB agora digital. Que isso prova mais uma vez que a nossa entidade, né, não estou aqui fazendo nenhuma menção porque eu quero exaltar, mas tem que se reconhecer. Fato é fato. Fato é fato. A nossa entidade, ela se preocupa com isso e ela está com o olhar nesse advogado 4.0. Ela já está lá. Então, o advogado que não prestou atenção nisso, é o que você falou, se ele for até a casa a nossa casa, a OAB da sua seccional, em estado que tiver, né? A gente trabalha com a ESA Nacional, poxa, todo mundo preocupado em tecnologia, em trazer conhecimento para o advogado. Então, essa é uma das trilhas a serem encaminhadas. E ficar atento, ler sobre tecnologia. Exatamente. Ouviu alguma coisa sobre tecnologia, você precisa entender como você vai entender. De uma maneira muito simples. Preste atenção, se entre em sites de tecnologia, não importa que não é da OAB, da advocacia, entenda o que é 5G, entenda o que é uma conexão Wi-Fi, isso tudo está disposto na OAB. Aliás, já deixando um link aqui para um outro programa que nós vamos fazer sobre internet das coisas, IoT. Tem muita gente que não sabe o que é a internet das coisas, nós vamos vir aqui esclarecer para vocês o que é a internet das coisas. Pessoal, muito obrigado por mais um programa aqui com vocês. Deixa o joinha lá pra gente, compartilhe o vídeo, se inscrevam, avise os amigos, faça perguntas, deixe um comentário, é muito importante para nós a participação de todos vocês. Emerson, deixa um abraço aí para todo mundo, um comentário final. Sim, um forte abraço para todos que nos acompanham aqui. Compartilhem esse vídeo com os colegas advogados, né? Vamos fazer uma corrente aí para aumentar o uso da tecnologia na nossa profissão, que vai trazer um ganho para todos, não só para nós como advogados, mas para a sociedade como um todo. Exatamente. Um abraço para todos. Um abraço, obrigado a todos.